boa noite, bom dia e boa tarde. Porque cada pessoa vai acessando num momento e nós estamos aqui na sequência daqueles bate-papos com especialistas sobre a situação de proteção da criança. Né? Nós já fizemos outras entrevistas, já batemos papo com outras pessoas, e hoje a gente tem o prazer de ter aqui o grande promotor de justiça, Casé Fortes, que é uma pessoa incansável à frente do movimento de todos contra a pedofilia, há anos trabalhando nessa causa e com muita dedicação. E eu queria passar a palavra para ele e para que ele se apresente. Ana, primeiro de tudo, é uma honra muito grande, é um prazer reencontrar você, ainda que virtualmente, né? Tem um tempão que a gente não se encontra pessoalmente. A última vez foi lá no Rio, né? Foi. Bem, estou à inteira disposição. Eu sou promotor de justiça da infância e juventude há muitos anos. Eu completei 31 anos no Ministério Público agora, em julho, né? Minha especialidade assim acadêmica é direito penal, mas eu trabalho na área da infância e juventude. E desde 2008, ainda no âmbito da CPI da pedofilia do Senado, cujo presidente foi o Magno Malta, né, surgiu o movimento Todos contra a Pedofilia, que tem o objetivo de levar informações para a prevenção aos crimes de abuso e de exploração sexual cometidos contra criança e adolescente. É esse o grande objetivo do movimento Todos contra a Pedofilia. E tenho muito orgulho em dizer que trabalho nisso desde então. E acho que é uma missão que Deus me entregou, me mostrou e exigiu a minha participação, e é claro que nós vamos participar até o final. Que bom. Nós nos sentimos muito, muito, muito honrados com a sua participação, com a sua presença, porque o seu conhecimento e a sua experiência, né, Casé, fazem muita diferença. E aí eu queria, para a gente começar, eu queria que você contasse um bocadinho, assim, sabe, como é que você chegou no ponto que a gente está hoje, né? Você está aí na promotoria, a gente está conversando. Quem é o Casé que chegou aí, né? Que está aí hoje? Pois é interessante, eu gosto dessa pergunta, porque eu não escolhi esse assunto. Eu me formei em Direito, muitos anos atrás. Logo que eu me formei, comecei uma faculdade de Letras e fiz o concurso do Ministério Público. E passei logo no primeiro, né, e comecei a trabalhar como promotor de justiça. Comecei com 22. Na época isso era possível, hoje eu acho que não, pelo tempo que é exigido de experiência e tal. Na época não tinha isso, então comecei, né, a trabalhar como promotor de justiça, e passei por várias comarcas e tal, me especializei em direito penal, e acabou que no ano de 2008 eu conheci o senador Magno Malta, numa palestra sobre adoção, na qual eu fiz algumas sugestões, ele achou interessante, convidou para ir ao Senado para falar sobre as sugestões. Estava na época da discussão da nova lei de adoção, né? E naquele momento estava sendo também instaurada a CPI da pedofilia. Pedofilia no sentido de crimes de pedofilia. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sim. E quando o Magno formou a CPI da pedofilia, junto com outros senadores,
eles compuseram um grupo de apoio técnico, do qual tive a honra de participar, ao lado de outros promotores, de juízes e delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, advogados, né? E engraçado que, bem, eu moro em Divinópolis, interior de Minas, e eu queria muito participar, recebi autorização do Dr. Jarbas, que então era procurador-geral, e hoje também é. Ele foi, né, voltou, foi reconduzido. E, bem, ia durar de 3 a 6 meses. Eu falei, eu posso controlar isso, né? Trabalhar aqui na minha comarca e trabalhar lá em Brasília. Acabou que foi a CPI mais longa da história do Brasil, né? Durou 3 anos. E nesses 3 anos eu fiquei de lá para cá e a gente viajou junto com a CPI da pedofilia para quase todos os estados do país. Conhecemos de perto crimes de abuso sexual, de exploração sexual, pornografia infantil, conversamos com vítimas, com autores, com testemunhas, para entender melhor essa situação e poder propor leis e outras providências no sentido de evitar que esses crimes aconteçam. Porque quando a gente fala de crimes de pedofilia, são todos aqueles crimes sexuais que atingem crianças e adolescentes e são muito graves, são muito revoltantes para todo mundo. Né? Vão desde o estupro de crianças até a pornografia infantil, até a prostituição infantil. E isso, infelizmente, é muito comum no nosso país. Acontece muito mais do que a gente pensa. Eu mesmo já era promotor há muito tempo na época, mas não tinha essa noção. Mas acho que tive essa noção ao longo desses anos aí, viajando. Depois que a CPI foi encerrada oficialmente, né, eu continuei viajando, fazendo palestras, conhecendo casos, para tentar dar essa contribuição de dar informação para evitar que isso aconteça e, caso aconteçam, que esses delitos sejam tratados da forma mais justa possível. Em primeiro lugar, dando o acolhimento necessário, a atenção necessária à vítima, mas sem se esquecer, em segundo lugar, da punição dos criminosos, que também é uma providência de prevenção, né? Então, a gente chama isso de movimentos todos contra a pedofilia. Ao longo do tempo, muitos amigos estão trabalhando junto comigo e eu junto com eles, né? Eu vi acontecerem em vários estados, em várias cidades, pessoas que fundaram ONGs, fundaram entidades com o mesmo objetivo, né? A gente vê, tem Porto Alegre, zero pedofilia, tem Maranhão contra a pedofilia, né? Tem até no Acre, a gente foi lá e isso é importante, é um resultado que eu acho que jamais vamos saber, mas é o mais importante de todos, é o que não aconteceu em termos de crimes, porque a prevenção foi efetiva. Pois né? Isso é o melhor de tudo. A gente não vai saber, mas não precisa. O importante é que muitas crianças não foram vítimas de crimes de abuso e exploração sexual. Né? Esse é o principal objetivo. Né? Aí escrevi um livro, participei de outros livros e todo ano a gente faz, especialmente dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, a gente faz uma série de promoções. Aqui na nossa cidade a gente tem uma caminhada que já é tradicional, participam milhares de pessoas, assim, não só daqui, mas da região toda. Né? Eu estava te falando mais cedo, né? Esse ano a gente tem uma camisa que simboliza isso, que dá um recado. Esse ano o pessoal teve a ideia e eu falei, vamos embora, né? A camisa tradicionalmente é preta, mas esse ano o pessoal fez não só preta, mas fez colorida, fez azul, verde, amarelo, rosa. Tô com umas aqui, já te falei, para sortear para quem for participar aí com a gente. Como vai sortear? Não sei. Pois a gente vai ter que achar um critério, né, eu dou as camisas. Fazer o sorteio, mas você está doando 2 camisetas, duas camisas do Todos contra a Pedofilia, uma rosa e uma amarela. Uma rosa você e uma já amarela. me mostrou.
né? Casé, eu queria pegar esse... Olha aí, são lindas, é muito bonita. Apesar de falar de uma coisa tão feia. Isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque a gente fica muito querendo saber de dados concretos, mas quando a gente se dá conta que um movimento como Todos contra a Pedofilia, ele protegeu e evitou, não se sabe quantas crianças, mas evitou que crianças fossem vitimadas, né? Isso é muito importante, porque sempre há um pedido de as estatísticas, os números. E a gente sabe, né, que, primeiro, essa parte é muito difícil, né? A gente vive num país que também ainda não tem um perfil, né, de contabilizar as coisas. Existe um caminho, eu queria até fazer já essa pergunta para você. Existe um caminho no processo que, pelo segredo de justiça, a gente muitas vezes não fica com nem o dado numérico da quantidade, por exemplo, de denúncias, né? Então, fala-se que somente 10% das ocorrências nesse campo do abuso sexual, da exploração, né, dos estupros de vulnerável, somente 10% que é notificado. Desses 10%, né, a quantidade que se torna processo é muito pequena. Não vou falar número, mas é muito pequenininha. E dentro desses pequenos, né, processos, essa pequena quantidade de processo, você tem menor ainda a quantidade de punidos, né? Você falou logo no início de uma coisa que é muito importante: pedofilia, crimes de pedofilia, porque pedofilia é uma parafilia. Exatamente. Mas não quer dizer que aquele que comete crime de pedofilia seja inimputável, né? Não é. Exatamente. Gastei um quinto do meu livro para explicar isso. Pois é. Porque existe também, a gente sente que há um movimento que protege pedófilos, que tenta colocar como doença, né? Não. O pedófilo como doente, e quando você, por mais que seja horroroso e revoltante um relato de um abuso sexual contra uma criança, né, de um ato, né, de um pedófilo, né, se você diz é doente, aí você já puxa de dentro da outra pessoa uma compaixão, né, coitado, né, doente. Existem até né? ativistas que querem legalizar o sexo com crianças. Sim, Existem. na Holanda. Na Holanda já tem um partido na Holanda político de tem pedófilos. uma entidade que se chama Martjin. Agora, a maior de todos é a NAMBLA. A NAMBLA, que é sediada nos Estados Unidos, né, que assim, alardeia e fala de uma forma aberta de sexo com crianças. Ela prega isso. Isso aqui no Brasil, por si só, no meu entendimento, já seria crime. Né? Mas você falou uma coisa interessante. O pessoal fala de estágio, 10% apenas chegam. Então, eu não sei como que falam essas estatísticas, com base em quê? Porque é tão diverso ainda o número de critérios que se usa para fazer essas estatísticas. Acho que o mais importante, acho números importantes, sim. Não são desprezíveis, não, pelo contrário, são importantes. Mas mais importante é a gente se preocupar
preocupar em entregar para as pessoas essa arma que é o conhecimento, que é a maneira de se defender. O importante é que não aconteça. Sim. Né? A análise é útil para isso, mas se Uhum. nós pudermos sublimar isso e ir direto ao ponto, falar assim, vamos falar com as pessoas diretamente, cuidem dos seus filhos, o que vocês podem fazer para evitar, né? Vamos conhecer melhor o que são esses crimes, como eles acontecem, de que maneira. A pessoa que os pratica é criminoso, em 99% dos casos. A imputabilidade, ou seja, a condição que permite que essa pessoa seja ela imputada um crime, ou seja, que ela seja punível, é uma questão que vai ser analisada no processo penal. A gente tem lei para isso. Né? E vamos analisar caso a caso como deve ser. Mas da minha experiência, o que eu tenho visto é que a grande, enorme, quase total maioria não é inimputável, ou seja, é perfeitamente normal, sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Porque é diferente. E nem todos são portadores da parafilia, pedofilia. Né? Por exemplo, quem ganha dinheiro com pornografia infantil não tem necessariamente atração por criança. Exatamente. Que é dinheiro. É como se fosse um traficante que não usa droga. Né? Sim. Quem lida aí com tráfico de crianças, que também são crimes de pedofilia, não tem que ter atração por criança. Agora, quem estupra uma criança, sim. Provavelmente tem essa atração sexual, portanto, pode ser classificado como pedófilo. Né? Mas isso é uma questão a ser estudada no âmbito clínico. Me interessa a minha área, que é o direito. Né? E dentro do direito nós temos os tipos penais. Não existe um tipo que se chame pedofilia, mas tem um conjunto de delitos que são todos eles de natureza sexual, todos eles, quando cometidos contra uma criança ou um adolescente, nós chamamos de crimes de pedofilia. Pessoa que comete esses crimes tem características especiais e contra ela que nós devemos nos prevenir. Sim. Acho que eu sempre estou focado nisso, sabe, Ana? Evitar que aconteça, porque quando acontecem esses crimes, são sempre coisas muito horríveis, muito graves, deixam sequelas. Exatamente. Né? Então, o melhor é que não aconteça. E a gente jamais saberá quantos crimes não aconteceram por causa de tantas pessoas como você, como tantos amigos que a gente tem, quer ver a Paula que faz isso, a nossa amiga Paula Mari, né? Quer ver a sargenta Tânia Guerreiro lá no sul do país, né? Nem deveria ter começado a citar, porque são tantos, tem o Paulo Henrique em São Paulo, tem muitas pessoas que trabalham nisso. E essas pessoas têm prestado bons serviços que não são quantificados, porque nem sei se tem jeito de fazer isso. Exatamente. Mas o resultado, tem muito jeito de com fazer certeza, isso, né? ele existe. Pois é. E aí, eu queria saber de você, dentro disso, do direito, né? Como é que você estava falando dos crimes das pessoas que cometem crimes de pedofilia, dos criminosos. Você já conseguiu fazer uma pergunta, né? Que, enfim, eu já sei a resposta, mas você já conseguiu estabelecer assim um conjunto de traços que forme um determinado perfil, o pedófilo criminoso tem tais traços, tem um perfil assim, assim, assim. Tem um olho na testa, tem, né, umas orelhas para fora, Entendi. tem, né? Você já sabe que a gente já conversou sobre isso. Já sei, mas né? porque tem pessoas que ainda pensam que quem comete dá para crime identificar assim de olhar, monstro, né? E dá para você ver. Não, não é assim, né? Você sabe que não é. Pode ser qualquer pessoa, pode ser homem e mulher também. Né? Se fala muito do criminoso e a maioria dos que nós temos de conhecimento é homem, mas tem muitas mulheres. Eu até estou fazendo um estudo especial sobre essa questão.
né? Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser que estudou, que não estudou, pode ser padre, evangélico, umbandista, espírita, pode não ter religião, né? O Uhum. que todos eles têm em comum é que são todos covardes, porque se aproveitam da inocência das crianças, da facilidade que ter a criança como vítima, porque a criança sempre foi uma vítima preferencial por sua inocência, por sua fragilidade, por sua menor força, por Isso. sua menor Pela experiência. discrepância, né, que É existe, uma questão né? de poder, Isso. né? O cara que gosta, o cara ou a mulher que gosta de estar com uma criança sexualmente, digamos assim, ele está ali exercendo o poder, ele se sente o máximo, ele se sente o maior, mais forte, mais experiente, mais tudo. Por isso que é importante a gente se manifestar de uma forma ostensiva. Por isso aquela camisa que eu estava aqui mostrando para você, ó, todos contra pedofilia, ou tantas outras que existem por aí, faça bonito, proteja nossas crianças, todos são igualmente importantes porque passam um recado fundamental de proteção. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que nós sabemos o que é isso, nós estamos de olho, que as nossas crianças que estão aqui à nossa volta, meus filhos, seus filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos alunos, não estão desamparados, não estão desprotegidos, não serão presa fácil a esses predadores, né? Porque eles são covardes, eles querem atacar quem é mais fraco, quem está desprotegido. Então vamos mostrar que não estão desprotegidos, que as nossas crianças estão sim sob o nosso olhar protetor. E eu acho que a gente deve mostrar isso de uma forma clara, direta, ostensiva, evidente. Uhum. Por isso, estampa no peito ali, todos contra a pedofilia. O que eu quero dizer? Quero dizer que eu estou de olho, que não vou deixar mexer aqui, não. Uhum. Os meninos que tiverem aqui ao meu alcance, eles vão estar sob a minha proteção e a sua e de quem mais tem a responsabilidade para isso. Eu acho que todos nós devemos ter, Aham. né? Fazer virar o jogo, sabe? Eu acho que a Sim, gente não tem que temer criminoso pedófilo, não. Eles é que têm que ter medo da gente, porque eles é que são os covardes, eles é que estão errados. sim. Então, O nós crime temos está que com ele. mostrar que nós estamos ali atentos e Uhum. dispostos a proteger nosso tesouro maior, que são as Uhum. nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhos em geral, né? Pois é. Esse é o grande objetivo. Você falou uma coisa que eu venho repetindo muito, né? Apesar dos crimes sexuais acontecerem num terreno sexual, eles são necessariamente questão de poder, porque o abusador de uma criança, ele não sabe, muito sexualizado, ele não é hipersexualizado, ele não tem hormônios demais, progesterona demais, não tem nada disso. Ele tem uma necessidade de ter uma De satisfação controle. de controle e de poder. Para ele, aquilo é melhor do que qualquer relação sexual. Ele se sentir dono Exatamente. daquela criança, entendeu? Dominando e Daí ainda vem mais os souvenirs, enganando, daí vem as fotos, daí vem os enganando filmes que todo muitas o vezes entorno. produzem provas. Enganando todo o entorno, porque ele convive com aquela criança. A gente sabe que isso aí tem muitos números, né? A quantidade maior é de crianças que são abusadas por pessoas conhecidas e, mais ainda, pessoas da própria família, né? Sim. Aí você me permite fazer uma separação que é boa para a gente entender, né? Assim, tem os crimes de abuso sexual e de exploração sexual. Sim, sim. Abuso sexual é aquele que visa a satisfação do agente, né? Isso. E quando se comete o abuso sexual contra uma criança, em grande maioria dos casos é uma pessoa próxima, por motivos bem prosaicos, assim, bem evidentes, porque tem que se estar próximo para alcançar a criança.
Não é qualquer pessoa que chega perto de uma criança. Ela tem um círculo menor de interação, né? Agora, os crimes de exploração sexual, esses visam lucro. São aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro. Sim. Né? Tem um livro muito bom, deixa eu te contar, não te falei ainda. Achei um livro super legal. Chama Poderosos Pedófilos. Eu esqueci o nome do autor agora, que gafe. Mas depois eu te mando. Poderosos Pedófilos. Deixa eu ver se o meu tá aqui na estante. Não, tá lá em casa. Mas é um livro muito bom que fala da exploração sexual na região norte. Inclusive, ele relata vários casos, da autoria de um jornalista, Amaury. O quê? É Amaury o primeiro nome dele. Me desculpe, escritor Amaury, eu esqueci o nome agora, mas o livro é ótimo. Inclusive, ele relata um dos casos que eu também relato no meu livro. Eu achei até muito interessante, porque você lê no meu livro a minha visão daquilo, e você lê no dele a visão dele do mesmo fato, dos mesmos fatos, da mesma situação, né? E a gente tem pontos em comum e pontos divergentes também, não que a gente vá contra um o outro, mas visões, né, diversas. Então, ele fala de exploração sexual. Exploração sexual é questão comercial, a gente quer ganhar dinheiro, tráfico de pessoas, crianças, adolescentes, adultos também, né? Gente que quer ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro com pornografia infanto-juvenil, né? Isso com a internet ganhou um impulso enorme, né? A internet é uma maravilha, mas ela dá impulso para tudo, de bom e de ruim. Por isso que eu vivo dizendo, esses dias publiquei um videozinho lá pequeno falando a respeito disso, uma coisa tão óbvia, mas às vezes preciso falar. Até os 18 anos de idade, todo mundo está sujeito ao poder familiar. Antigamente se chamava pátrio poder, mais adequadamente, poder familiar. Poder familiar. Né? Que é do pai, que é da mãe, que é um poder-dever. Né? O pai e a mãe têm poder sobre os filhos, mas também têm o dever de cuidar deles. Responsabilidade. Exatamente. Né? Então, até os 18 anos, todo pai e toda mãe tem direito e dever de olhar as plataformas de jogos, o celular, computador, tablet do seu filho. Tem que fiscalizar. Eu vejo, às vezes, aqui nessa sala onde eu estou agora falando com você, chega e senta aqui uma mãe e fala, como que eu vou olhar o celular da minha filha se ela não me dá a senha? E a privacidade dela. Eu falo, quantos anos ela tem, minha senhora? Ela tem 13, 14. Eu falei, não tem privacidade para a senhora, não. Tem poder familiar, tem seu dever de proteção, tem sua necessidade de garantir a segurança da sua filha. A qualquer momento, a senhora deve pegar e falar, me dá o celular aqui que eu vou olhar tudo. Mas a minha privacidade. Deixa eu te explicar, filha. Em primeiro lugar, vem o meu dever de te proteger. Exatamente. E para isso eu preciso conhecer. Então a privacidade está lá em quinto lugar. Está lá no ECA, né? Está lá no ECA. É obrigação. Está no Estatuto da Criança e Adolescente, está no Código Civil. Eu acho que é o artigo 45, se não estou enganada. Eu não sou muito bom de lembrar artigos, nunca fui, mas eu sei que está lá. Inclusive, quando eu publiquei, eu coloquei o artigo do Código Civil, que é mais completo, que fala, inclusive, o seguinte, que aos pais se deve obediência. Né? É bom deixar isso bem claro. Até os 18 anos de idade, filhos obedecem aos pais. Porque os pais são os responsáveis. Sim, na hora que dá um problema, o pai é que vai responder, a mãe exatamente. que vai responder. Né? Se um menor de 18 anos causa um prejuízo financeiro, um prejuízo para uma pessoa, de quem esse prejuízo será cobrado? Dos pais. Até os 18 anos, dos pais. Né? O menor de 18 anos pode assinar sozinho qualquer documento? Não pode, não vale. Então, é preciso a gente cair na real. A minha mãe sempre falou o seguinte, olha, eu sou sua melhor amiga. Minha mãe, que saudade dela, Deus a tenha. Ela falava, eu sou sua melhor amiga, mas antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Isso. Então, eu tenho que mandar em você. Então, você pode entender o que eu estou te falando para fazer, ou vai fazer porque eu estou mandando.
Uhum. Porque pai e mãe tem e isso aí eu sei que às vezes é desagradável, não é nada simpático falar isso, mas pai e mãe tem sim que exercer poder, por isso que chama poder familiar, sobre os filhos. Uhum. A E gente às faz vezes a gente muita vê pais e mães que confusão, têm né? vergonha de fazer isso, sabe? É, E abrem uma porta para o crime, para o crime de pedofilia e outros também. aham, exatamente. Mas aí eu queria voltar para a questão da diferença que você colocou entre os crimes de abuso sexual e os crimes de exploração sexual, que aí visam o lucro. A gente tem agora, né, quer dizer, uma quantidade, por conta da internet, isso que você falou, uma quantidade de fotos e vídeos de pornografia de crianças cada vez mais novas. Nossa. Né? A gente tem os vídeos de bebês, né? Que É uma são coisa horrível, mas não é incomum. são muito caros e que têm aumentado muito a quantidade. E aí eu sempre pergunto, né? Um bebê, ele não vai na internet. Não precisa pedir o celular do bebê para dar uma fiscalizada, né? Para dar uma olhada no que está acontecendo, né? Então, o bebê não vai na internet, o bebê não vai tomar sorvete na padaria, e aí o aliciador chega junto e alicia. O bebê não sai de casa, né? Um bebê de 3 meses, de 6 meses, de 28 dias, outro dia teve um, né? Ele, ele só está dentro daquele terreninho ali, somente, né? Então, os vídeos feitos com bebê são vídeos domésticos, né? A gente Mas não pode pensar outra coisa. sabe de onde vem isso? Hum, Pois é, enquanto estava falando, você estava abrindo aqui, não dá para mostrar muito, mas eu vou te mostrar um relance, ver se você consegue ver aqui no meu computador. sim. Isso aí é um exemplo de um site que comercializa esse tipo de material. Dentre milhares. Né? De Aham, onde vem esse material? De duas fontes, principalmente. Uma é daqueles vídeos e fotos que vazam. Aquela menininha de 13 anos que manda a foto pro namorado. sim. Safado que fica pedindo isso a ela inocente, Uhum, manda e ele manda para todo mundo e vaza. Mas tem muitas fotos e vídeos que são produzidos especialmente para venda, porque isso dá muito dinheiro. Nós sim. tivemos, durante a CPI da pedofilia, em Washington, e visitamos o FBI na parte chamada Innocent Images, que trata especificamente de pornografia infantil. E vimos que existem estúdios de produção de pornografia infantil. A Paula, eu tenho as imagens, eu mostro às vezes nas palestras, de um estúdio que ela fechou lá no Rio. Aí no Rio, você está no Rio, né? Estou no Rio. Pois é, fechou aí. Um Uhum. estúdio em que eram levadas crianças e se produzia pornografia infantil. Né? A Inclusive, eu não gente sei se é esse mesmo estúdio, eu acho que é. Tinha, inclusive, uma psicóloga para acalmar a criança que ficasse mais agitadinha, tá? esse eu não sabia disso não. É uma profissional da psicologia para, né, Tristeza, que conversar e, lamentável. enfim, acalmar. Mas Lamentável, tem bandidos em lamentável. todas as áreas, né? Em todas as Eu áreas, que em todas. prezo e valorizo tanto a psicologia, lamento muito. Mas tem pais e mães, tem notícias, tem um caso famoso da Alemanha, da mãe que alugava os filhos para essa finalidade. Mas não precisa da Alemanha, não. Aqui na cidade próxima que eu tive um caso desses. Né? Então tem essas duas fontes. Tem aquilo que é acidentalmente colhido na internet, a gente tem que tomar cuidado. Eu adoro colocar foto do meu filho, mas geralmente eu saio junto. Uhum. Né? Ou sai alguma coisa para não ser uma foto que possa ser aproveitada dessa forma. Mas tem gente que deixa vazar.
E o pior de tudo, tem um vagabundo que se aproveita da inocência de meninas e meninos saindo da infância, entrando na adolescência, principalmente, Sim. para conseguir. Criam aí grupos de WhatsApp, de Telegram, né? Teoricamente só de crianças, mas na verdade são criados por adultos mal intencionados. Sim. E lá dentro desses grupos eles propõem assim: olha, manda uma foto sua aí que eu vou te dar uma senha da Netflix para você usar um mês. Uhum. Isso não é incomum, já vi vários casos. Né? No Instagram, nós tivemos um caso aqui emblemático, um pai que foi muito feliz na sua fiscalização e começou a conversar com o sujeito que assediava o filho dele de 10 anos, que permitiu que nós chegássemos até ele. Então, esses perigos estão aí. A internet é maravilhosa, é inevitável, a gente tem que usar, mas tem que fiscalizar. Tem que ter critério. Tem que educar e fiscalizar. Vamos dar uma interrompida e fazer a segunda parte. Nossa, já passou um tempão, é bom conversar com você. Olha, nem senti. Tá bom? E aí a gente volta com a segunda parte, já, tá? Até logo, então. Tá, tchau, até já.